Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo, e no vídeo de agora vamos falar do contrato entre Flamengo e Corinthians na situação envolvendo Hugo Souza. Pois é, a gente teve acesso ao contrato feito entre os dois clubes e nós vamos contar detalhes no vídeo de agora. Vamos falar também da renovação ou não do zagueiro Davi Luiz. O contrato dele acaba agora, em dezembro. A atual gestão vai renovar? O que pensa a atual gestão? A gente vai contar aqui. Tem também novidade na situação envolvendo Pedro. A CBF vai pagar parte do salário do jogador no período que o jogador tiver lesionado. E tem também Gabigol, assunto interessante nos bastidores do clube envolvendo Gabigol. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E por falar em seleção brasileira, eu começo o vídeo falando sobre Paquetá, o jogador que esteve na mira do Flamengo recentemente. Os próprios dirigentes falaram isso publicamente, que tentaram a contratação do jogador. Pelo visto, a contratação foi em vão e o jogador foi convocado para a CPI das apostas esportivas, é isso mesmo. E a tem outro ponto envolvendo esse jogador. Eu não sei nem como ele vai ser titular hoje. Eu, no lugar dele, eu não teria cabeça para jogar. Vou ser bem sincero. Por quê? A Federação Inglesa de Futebol, que denunciou o jogador brasileiro por suposta manipulação de cartão em jogos lá da Premier League para beneficiar amigos e parentes em apostas, pode banir o jogador do futebol no julgamento que está marcado para março de 2025. Pesa contra ele, sabe o quê? A aposta de 60 pessoas da ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, de onde ele é natural, onde nasceu e morou, que ele teria beneficiado ao tomar 4 cartões em jogos da Premier League. Além disso, olha isso, durante 8 semanas, o seu antigo celular foi confiscado pela entidade para apuração de ligações e depósito bancário. Depois, ele trocou de celular e alega ter jogado o celular antigo fora. Como assim, Lucas Paquetá? Me ajuda a te ajudar, guerreiro. Não dá esse mole. Eu vou ser bem sincero, não sei como esse jogador está conseguindo entrar em campo, sabendo da possibilidade de ser banido. Não sei mesmo. Óbvio, ele já disse que é inocente, está tentando provar a inocência dele, mas a situação está ficando cada vez mais delicada para o lado do Lucas Paquetá. Vamos falar agora de Hugo Souza. O Corinthians notificou hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, o Flamengo dizendo que vai exercer a opção de compra. Notificar é diferente de exercer. Para exercer, ou faz o pagamento à vista, ou dá garantias bancárias que o Flamengo aceite para que o pagamento seja parcelado. E aí, como seria a parcela? Nós tivemos acesso ao contrato entre Flamengo e Corinthians. Caso o Corinthians apresente uma garantia bancária que o Flamengo aceite, o Corinthians pode parcelar o valor em 4 vezes. 4 parcelas iguais de 200 mil euros. E aí totalizaria aí, o valor da opção de compra. Seria 15 de janeiro, a primeira parcela de 2025, 15 de junho de 2025, 15 de janeiro de 2026 e 15 de junho de 2026. Então, galera, aí totalizaria, portanto, os 800 mil euros da opção de compra por 60% dos direitos econômicos do atleta. Vou dar a minha opinião. O Flamengo deu muito mole nessa negociação e eu fico muito tranquilo em dizer isso, sabe por quê? Quando ele retornou do futebol português, lá do Chaves, e eu fui xingado aqui no canal, hein? Eu lembro disso, quando eu falei, olha, se eu fosse o Flamengo, eu ficaria com o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. Aí na ocasião, fui xingado aqui, Vene, você não entende nada de futebol. Vene, você gerencia o Hugo Souza. Vene, você ganha dinheiro com o Hugo Souza. Não, gente, tá aí, ó. Matheus Cunha desvalorizado atualmente no Flamengo, todos nós sabemos disso. Sempre que foi acionado, deu um mole ou outro. Tá na conta dele a eliminação para o Olímpia ano passado. Tá na conta dele o jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Isso que eu tô lembrando agora. E o Hugo Souza super valorizado, sendo vendido pelo Flamengo por apenas 800 mil euros. O que o Flamengo vai fazer com 800 mil euros? Nada, gente. Não vai mudar em nada a vida do Flamengo. Nada. Mas está negociando um baita goleiro apenas por esse valor. O Corinthians, obviamente, repito, ou paga à vista ou dá essa garantia bancária que o Flamengo aceite, tá bom? Que garantia é essa? Vou dar um exemplo. Na venda do Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo aceitou a garantia de que, se o Corinthians atrasasse o pagamento, quem pagaria seria um patrocinador, que é a Abrax. O Flamengo aceitou. O Flamengo pode aceitar agora novamente essa situação.
E por falar em pagar, o Flamengo conseguiu um acordo com a CBF e a CBF vai pagar 40% do salário do Pedro. Para vocês entenderem, a FIFA, por lei, já iria pagar 60% do salário do Pedro, esses 60% do valor que estão em CLT, tá? E os outros 40% que estão em direito de imagem, a FIFA não assume. E aí o Flamengo costurou esse acordo com a CBF para a CBF assumir nesse período que o jogador estiver longe dos gramados. Então, querendo ou não, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como. O Flamengo perdeu muito sem o Pedro. Arrisco a dizer que se o Pedro estivesse em campo, eu acho que o Flamengo não seria eliminado na Libertadores para o Peñarol. Vai estar fazendo muita falta e vai fazer muita falta durante muito tempo, porque ele só deve voltar no meio da próxima temporada. Enfim, resta saber como vai voltar. Existe aquela dúvida, aquela incógnita. É a segunda cirurgia em joelho do Pedro, não no mesmo joelho, vale dizer isso, mas é uma cirurgia grave no joelho. Mudando de assunto, o Alcaraz deu uma entrevista à Flá TV, entrevista muito boa, por sinal, parabéns aos colegas da Flá TV, um bom conteúdo, e uma das respostas me chamou a atenção quando ele foi questionado sobre o que Felipe Luiz pede aos volantes e aos meias. E ele falou o seguinte, abre aspas, pede muito aos meias e aos volantes para que cheguemos muito à área, para atacar. Uma das minhas características é chegar à área, chutar. Então fico contente que me peçam para chegar nela. Risos. Então tá aí. O Felipe Luiz está certo, né? E eu hoje no programa até rolou, entre aspas, esse debate com o Pedrosa lá no SBT Sport Rio. O Pedrosa tem a opinião dele, óbvio, e a gente tem que respeitar que a torcida do Flamengo pede muito espetáculo. Eu falei, olha, eu não concordo com a palavra espetáculo. Eu acho que a torcida do Flamengo pede muito mais um time ofensivo. E como o Felipe Luiz é um time ofensivo, com o Tite não era um time ofensivo. Era um time muito burocrático, muito burocrático. Em vários momentos ele poderia conseguir um placar mais elástico e ele segurava um pouco o time. Então, é o que eu penso. Gabigol, galera, informação sobre Gabigol nos bastidores do Flamengo. Há relatos de quem convive no dia a dia do Flamengo, no Ninho do Urubu, que o Gabigol está muito mais feliz nos últimos dias. Por que será, né? A gente sabe o motivo, né? Óbvio que ninguém vai cravar, que é por conta do Tite, mas a gente sabe que é isso. Eu me coloco muito no lugar do Gabigol, cara, e sem julgamentos assim. Supondo, você é funcionário de uma empresa, você sabe que seu chefe não vai muito com sua cara, não gosta muito. Até porque o Gabigol fez por onde? Não podemos normalizar o que o Gabigol fez. Ele subiu num trio elétrico e ele xingou o Tite. O Tite vai se, entendeu? O Gabigol não precisa de você. Ele repetiu isso. Então ele xingou o Tite. O Gabigol deu motivos para o Tite não gostar muito dele. Mas, querendo ou não, os dois tiveram que conviver ali durante quase um ano e o Gabigol sabia que ele não gostava muito do chefe dele. Você aí, se põe no lugar dele. Você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara. Você vai trabalhar 100% feliz? Não, gente. Sem demagogia, sem lero-lero, sem frescurinha. A verdade é essa, gente. Não tem como. O cara não estava 100% feliz. Bom, agora ele sabe que o Felipe Luiz gosta dele. O Felipe Luiz botou como titular nos 2 últimos jogos e, pelo visto, vai manter. Então, no dia a dia, ele está muito mais feliz. Davi Luiz, galera, muita gente me perguntando sobre renovação de contratos de Davi Luiz. Informação que eu apurei há pouco com um membro da diretoria do Flamengo. Esse assunto será da próxima gestão. Independentemente de quem ganhe, nós não vamos oferecer uma renovação de contrato para o Davi Luiz, nada disso. A gente não vai se meter nessa situação. Isso será... não é problema a palavra que ele utilizou, uma demanda, estava tentando lembrar a palavra, uma demanda para a próxima gestão. Lembrando que daqui a 60 dias temos uma eleição presidencial no Flamengo. Para encerrar o vídeo, galera, uma matéria do GE aí, dizendo que o Vasco perdeu o apoio do Corinthians contra o adiamento dos jogos das semifinais da Copa do Brasil e desiste de acionar a Justiça Comum. A diretoria vascaína não recebeu apoio dos demais clubes, nem do próprio Alvinegro Paulista, e se viu isolada na situação, optando por recuar. Agora os dirigentes do rival concentram seus esforços no julgamento do STJD, apesar de saberem que as chances de sucesso são baixas. Então, foi o que eu falei aqui, não vai dar em nada, na verdade, vai dar em pizza isso aí. Eles vão jogar e vão ver quem vai para a final da Copa do Brasil. Eu tenho meu palpite, Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil. O que vocês acham? Após 15 anos, Adriano admite que queimou o pé na moto antes de final com o Flamengo. Chuteira vira rifa. Imperador se envolveu em polêmica no fim de 2009. Presente para Ronaldo Angelim vai a sorteio. E a lâmpada?
Adriano confessa queimadura em moto 15 anos após hexa do Flamengo. No próximo dia 6 de dezembro, o Flamengo completará 15 anos do hexa, conquista somando 5 títulos do Campeonato Brasileiro mais um da Copa União de 1987. E uma revelação daquela época foi feita só recentemente por Adriano Imperador. Lembra da história da queimadura no pé esquerdo do artilheiro na reta final de 2009? Faltavam 2 rodadas para terminar o Brasileirão, e o Flamengo disputava o título com Internacional e São Paulo. Para seguir na briga, o rubro-negro precisava vencer o Corinthians em Campinas, SP, no domingo de 29 de novembro, sem o seu principal jogador e artilheiro. Adriano sofreu uma queimadura na parte interna do calcanhar do pé esquerdo entre quarta e quinta-feira daquela semana. Mas Adriano Imperador terá jogo de despedida em um Flamengo X Inter de Milão, para finalizar meu ciclo. Com uma bolha inflamada no local, o Imperador não conseguia sequer treinar e foi cortado da viagem pelo departamento médico em uma entrevista coletiva com torta de climão na sexta-feira. A imprensa noticiou que Adriano havia se queimado no escapamento de uma moto, versão negada com veemência pelo atacante na época. Manda provar. Um vai falar que foi em uma churrasqueira, outro vai falar que foi no ferro da moto. Vão dizer que é por isso ou aquilo, mas tenho minha consciência tranquila. Estava em casa, e tem umas luzes que ficam no jardim. Estava passando e, quando virei, meu pé encostou na lâmpada. Se fosse de moto, eu falaria. Espero que tenham o bom senso de não começar a inventar um monte de coisas, declarou Adriano. Os gols de Flamengo 2x1 Grêmio pela 38ª rodada do Brasileirão 2009. Não sei se foi queimadura na moto, na lâmpada ou na água quente. E nem sou cirurgião plástico para avaliar o tipo de machucado, saiu pela tangente o médico José Luiz Runco, que deu coletiva ao lado do atacante. O Flamengo, mesmo desfalcado de seu artilheiro, venceu o Corinthians e assumiu a liderança. O Imperador voltou ao time na última rodada, contra o Grêmio no Maracanã, mas ainda não estava 100% recuperado. Por causa da dor, ele chegou a usar uma chuteira rasgada no calcanhar. Sem estar na condição ideal, Adriano não fez gol, mas participou do primeiro que iniciou a reação para a vitória de virada por 2-1, ao disputar a bola que sobrou limpa para o chute de David Braz, veja no vídeo acima. Adriano Imperador faz golaço em jogo de comemoração aos 15 anos do título do Flamengo. Ronaldo Angelim, autor do segundo gol e herói daquele título, reuniu no último mês de agosto os ex-companheiros em Juazeiro do Norte para um jogo de comemoração pelos 15 anos do Hexa, veja no vídeo acima. E pediu para Adriano autografar um dos pares de chuteiras que o atacante usava na época e lhe deu de presente após a temporada de 2009. Enquanto o ex-zagueiro filmava a assinatura, o Imperador admitiu. Lembra disso, que eu rasguei aqui atrás, apontando para o calcanhar da chuteira. Que eu fui na moto e falei que foi na luz. Risos, falei que foi na luz do jardim de casa. Mentira da P. Risos, admitiu no vídeo que foi postado por Angelim nas redes sociais, veja no topo da matéria. Chuteira vira rifa para projeto. Angelim, então, teve a ideia de usar a relíquia que guardou do Imperador para ajudar o projeto que tem em Juazeiro do Norte, o R4, time feminino de futebol do qual é presidente. O ex-zagueiro lançou uma rifa que vai ser sorteada pela Loteria Federal, ao valor de R$ 0,99 por bilhete, tendo como prêmio a chuteira autografada e também uma bola assinada pelos seus ex-companheiros de Flamengo. A iniciativa tem como finalidade ajudar a custear as despesas para a temporada. O R4 se prepara para disputar o Campeonato Cearense Feminino, que começa no fim de outubro, e pelo estadual buscar uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025. Além disso, o projeto de Angelim também participa do Campeonato Cearense Feminino Sub-17.